paz, meus queridos. Bom dia. Que esse seu dia seja muito agradável, na companhia do nosso amado Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos certeza que quando caminhamos com Ele, quando nós avançamos com Ele, quando é Ele que nos direciona, nós vamos rumo à nossa vitória. Nós vamos rumo ao cumprimento das promessas que o próprio Pai fez em sua palavra para a vida de cada um de nós. Porque nós podemos ver o que está escrito em Romanos, no capítulo 16, no versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Sim, Ele, o nosso Deus, vai destruir, vai esmagar Satanás, aquele que quer destruir nossos planos, que quer destruir nossa família, que quer destruir tudo aquilo que eu e você planejamos com tanto carinho. Mas o Senhor o esmagará debaixo dos seus pés. Muitas vezes eu e você tememos pela ação do inimigo, mas hoje essa palavra veio em resposta a você que está temendo. O Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Precisamos estar conformados com aquele que é o cabeça da nossa aliança. Não apenas no fato de que ele foi ferido em seu calcanhar, mas em sua vitória sobre o maligno, Jesus Cristo. Ele o venceu lá na cruz. Ele venceu suas artimanhas. Ele tenta. Mas quando eu e você estamos alicerçados, os nossos pés também terão poder para que o antigo dragão seja ferido e não tenha mais poder sobre as nossas vidas. Nós vemos ali, lendo no decorrer da história, que os cristãos romanos estavam entristecidos com a desavença que havia na igreja. Mas o seu Deus era um Deus de paz e lhes deu descanso na alma, como o Senhor faz. Estamos muitas vezes entristecidos com tantas circunstâncias, mas quando nos rendemos plenamente a Deus, Ele nos dá o descanso, porque Ele tem a paz que excede todo o nosso entendimento. Mas nós ainda vemos que o nosso arqui-inimigo faz tropeçar os pés daqueles que ainda estão inseguros, caminhando por caminhos tortuosos, engana o coração daqueles que ainda não estão aprofundados na palavra. Mas nós sabemos que ele vai ser pisoteado, ele vai receber o pior por aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus. Em nossas vidas ele não vai ter poder de atuar e nós vamos sim rumo à conquista da nossa vitória. Nós não olhamos para o tamanho do gigante, nós olhamos para o tamanho do nosso Deus que nos garantiu lá na cruz vitória. Essa vitória não viria ao povo de Deus por meio da sua habilidade, por causa do seu poder, por causa das forças dos seus exércitos, mas é o próprio Deus que ama os filhos seus de tal maneira que é Ele que fere Satanás. Muitas vezes nós pensamos que temos que lutar sozinhos, porém não, Deus está conosco. Embora o maligno estivesse debaixo dos seus pés, o ferimento seria causado exclusivamente no nosso Senhor. Mas para isso, meus queridos, nós não podemos andar pela vida do jeito como nós queremos. Continuar nos velhos costumes, continuar nas velhas práticas, não. Nós precisamos nos transformar e converter e estar plenamente alicerçado com Jesus. Uma aliança firme e inabalável que por nada se destruirá. E então esmagaremos
bravamente o tentador. Não somente os espíritos subalternos, mas o próprio príncipe das trevas deve cair diante de nós. Com confiança incondicional em Deus, nós vamos buscar esta vitória célebre para nossas vidas. Em breve, felizes de nós que vamos permanecer fiéis até o fim. Em breve, colocaremos o pé na antiga serpente. Em breve, sairemos vitoriosos, porque estamos com Cristo Jesus e nada vai nos afastar da sua presença. Que alegria esmagar o mal. Que desonra para Satanás ter a sua cabeça ferido por pés humanos, por aqueles que se assemelham a Jesus Cristo, que são a sua imagem, que se identificam como filhos amados do Senhor com direitos às suas promessas. Que nós, pela fé, possamos esmagar realmente a cabeça do tentador. É chegado o tempo da conquista. Por isso, lute e continue lutando, porque a sua vitória está chegando. Não importa o tempo que isso leve. Queridos, porque eu quero meditar com vocês num texto que está em Josué, no capítulo 14, do versículo 6 em diante. Abra sua Bíblia, preste atenção. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como me sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora estou firme para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Aleluia! Durante anos ele perseverou em seguir a Deus, fielmente, sem se desviar. Aqui Caleb, filho de Jefoné, um homem não judeu, era quenezeu, que se casou com uma moça judia. Nós vemos ali que Caleb pertenceu à tribo de Judá. E nós podemos ver que ele permaneceu firme, mesmo com o passar de muitos anos. Nós sabemos que os amalequitas deviam ser destruídos, mas os quenezeus que habitavam entre eles foram poupados. E esse povo, embora não estivesse totalmente livre da idolatria, eles eram adoradores de Deus e mantinham amistosas suas relações com Israel. E nós podemos ver que Caleb, no hebraico, significa fiel como um cão. Ele era fiel em todas as circunstâncias. E com ele nós podemos aprender que naquele tempo em que os espias foram para lá ver, somente 2 viram que havia condições de alcançar aquela terra, de tomar posse daquela terra. Os demais apavoraram o povo, dizendo que havia gigantes grandes demais. E com Caleb nós aprendemos que ele
não deixou o tempo passar e nem deixou apagar a promessa de Deus em sua vida. E isso serve para as nossas vidas. Muitas vezes eu e você somos imediatistas, nós recebemos uma palavra e queremos que ela se cumpra imediatamente. Mas a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 23, guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel para cumprir, não importa quantos dias ou meses passam. Porque o tempo é um instrumento do próprio Deus. E Ele usa esse tempo para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos capacitar para aquilo que nós temos que fazer. Se as coisas ainda não aconteceram em sua vida, é porque talvez você ainda não está pronto para receber. E Deus ainda está trabalhando em você. Nós também podemos ver que Caleb não julgou a promessa de Deus tardia. Caleb não foi de questionar a demora para essa promessa se cumprir. Nós vemos que ele mesmo declara que depois de 45 anos ele se lembrava das promessas de Deus em sua vida como se fosse hoje, agora. E nós podemos ler para as nossas vidas em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, na parte A. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Querido, persevere, Deus vai cumprir. E Caleb não deixou o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Nós vemos que ele fala aqui que ele se sente com a força que ele tinha naquele tempo, quando ainda jovem. O que me entristece, o que me deixa às vezes estagnada, paralisada, é ver jovens de 15, 20 anos, cansados, sem forças, querendo desistir. Não. Vamos aprender aqui com Josué, com Caleb, que mesmo passados os anos, eles não pararam. A sua fé não esmoreceu. Eles continuaram inabaláveis, acreditando nas promessas de Deus. Nós podemos ver aqui no texto que nos diz que Caleb estava com 85 anos de idade e disse a Josué: agora estou tal como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra, lá quando eu tinha 40 anos. Tal é a minha força naquele tempo, tal é agora, igualzinha. É a minha disposição para lutar, para vencer, para conquistar a minha vitória. Quantas pessoas jovens envelheceram na fé? Isso é muito triste. Mas Caleb aqui nos ensina que mesmo depois de 45 anos, ele continuava do mesmo jeito, forte, confiante, querendo alcançar a sua promessa. E Caleb, ele nunca perdeu a força para guerrear, nos diz a palavra do Senhor. Ele quis ir adiante, ele quis ir mais, porque ele diz: eu estou ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Como um guerreiro forte, decidido, confiante, estava Caleb, decidido a guerrear. Quando um guerreiro para de guerrear, ele se entregou ao seu adversário. E nós podemos perceber, olhar ao nosso redor e ver que a nossa vida é uma guerra espiritual diária. Lutamos contra principados, potestades, lutamos contra um mundo invisível. Mas quando um cristão perde essa força de guerrear, ele morre no campo de batalha. Mas aqui nós podemos perceber que Caleb é enfático e incisivo. Ainda hoje, com 85 anos de idade, eu tenho força para guerrear.
Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca pare de lutar. E nós também vemos aqui que Caleb nunca se lamentou por causa do tempo que passou, mas ele sim olhou para as novas conquistas, ele olhou para as promessas de Deus, ele olhou para aquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele e por isso ele lutava. Ele não olhou para a circunstância, para a dor no corpo, para o tempo que passou, não. Ele olhou para a promessa e assim se manteve firme. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo também fala em Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu não desisto, eu não olho para trás. Não importa o tempo que tenha que passar, eu continuo lutando, eu continuo caminhando, eu continuo guerreando, eu continuo indo em direção ao alvo, aquilo que o Senhor prometeu para minha vida. Por isso, não fique preso no passado. Desfrute da libertação no presente, olhando para o alvo, olhando para o cumprimento da promessa, olhando para as novas conquistas que o Senhor tem preparado para você. Ninguém vai impedir você de alcançar a vitória quando você está aliançado com o nosso Senhor. E assim nós vemos que Caleb sabia perfeitamente que a vitória vem de Deus. E para isso ele tinha que se levantar, ele tinha que se erguer para batalhar. Porque o possível cabe a nós fazer, o impossível é Deus que faz. E Caleb se apoderou das armas espirituais para a batalha, assim como eu e você. E nós podemos muito bem ler em Efésios 6, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós vemos que Caleb se apossou das armas espirituais, armas defensivas para o seu corpo, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Vemos que ele preparou os seus pés calçados na preparação para o evangelho. Para as mãos, ele tinha o escudo da fé, de proteção contra as astutas ciladas do inimigo. Para a cabeça, ele tinha o poder de usar o capacete da salvação. E para a boca, para anunciar, para evangelizar, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Caleb viu sim os gigantes de Hebron quando ele tinha 40 anos de idade. E estava agora com 85 anos ainda disposto a enfrentá-los imediatamente por causa da sua confiança no Senhor. Nunca esqueci aqueles adversários, diz ele, e não abandonei a fé em Deus. Aleluia! Aleluia! Caleb chegou a Josué 45 anos depois e pediu autorização para conquistar aquele lugar de gigantes. Como Caleb sempre acreditou, Deus deu a vitória a ele e a sua tribo de Judá contra esses adversários, e eles possuíram Hebron. Queridos, se um homem de 85 anos conseguiu uma vitória
conseguiu alcançar a promessa, nós podemos ver que ele estava firme com uma juventude de 45 anos antes. Em momento algum ele murmurou, ele desistiu, ele teve a sua fé abalada pelas circunstâncias. Aqui nós podemos ver que a história da coragem de Caleb e da sua vitória sobre Hebron não mostra a força do homem, mas sim o poder, a fidelidade do próprio Deus. Querido, o nosso Deus continua o mesmo. Ele age a teu favor, ele luta por você, porque a palavra do Senhor nos diz em Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Portanto, não desista, conquiste. Você é um vencedor. Lute, pois a sua vitória vem de Deus. Deus tem bênçãos, promessas para liberar sobre a tua vida aqui na tua jornada cristã. Mas persevere, fique firme, para que no dia em que você partir daqui, você poderá ter a sua coroa, que nunca perca a sua coroa, para que você possa entrar no descanso do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus.